Correção da atividade de História do nono ano do Ensino Fundamental 2, do dia 24/7/2020. Colégio Crescer, Educação de Qualidade, começa aqui. Número 1. Cite características do totalitarismo. Culto a um único chefe, nacionalismo, anticomunismo, violência contra as minorias. 2. O que seria o culto a um único chefe? Era considerado o salvador da pátria, no caso o alemão, era o Führer Hitler e na Itália o Dulce Mussolini. 3. Defina o anticomunismo. Ele existe nos dias atuais? São os fascistas que eram totalmente contrários ao comunismo, defendiam amplamente o capitalismo, tanto que obtinham apoio político e financeiro de banqueiros ricos, comerciantes e indústrias alemãs e italianos. Número 4. Quem foi? Adolf Hitler. Foi um político alemão que serviu como líder do Partido Nazista entre os anos de 1933 a 1945, ou seja, líder da Alemanha. Benito Mussolini, de 29 de julho de 1833 e 28 de abril de 1945, foi um político italiano que liderou o Partido Nacional Nazista e é acreditado como sendo uma das figuras-chave na criação do fascismo. 5. Os judeus foram culpados pela guerra que não termina, neste caso, a Segunda Guerra Mundial. Fale sobre isso. Foi o genocídio dos judeus cometido pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, que resultou na morte de 6 milhões de pessoas aproximadamente. 6. Como foi o surgimento do fascismo na Itália? Mussolini fundou um movimento fascista em 23 de março de 1919, numa reunião feita à cidade de Milão. Em 1921, os fascistas passaram a desenvolver um programa que exigia a república, a separação da igreja do Estado, um exército nacional, um imposto progressivo para heranças e o desenvolvimento de cooperativas. 7. O que ocorreu entre os anos de 1919 e 1939? O período entre as duas guerras mundiais, 1919-1939, surgimento do nazismo e do fascismo, saldo para a Europa à Primeira Guerra Mundial, prejuízos, destruição, desemprego, crise. O Plano New Deal Roosevelt, fim da crise, investimentos em obras públicas, empregos e controle da produção. Número 8. Transcreva abaixo o que era a Carta do Trabalho, documento de 1927, onde o Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini apresentou as linhas de orientações. 9. A que se refere a questão romana? A questão romana, em italiano, questione romana, em latim quaestio romana, refere-se à disputa territorial ocorrida entre o governo italiano e o Papa durante os anos de 1861 a 1929, que culminou na criação do Vaticano pelo Tratado de Latrão durante o governo de Benito Mussolini. 10. Como Hitler veio a óbito? A morte de Adolf Hitler ocorreu em 30 de abril de 1945. Normalmente, aceita-se que foi suicídio por arma de fogo e também envenenamento por cianeto.